capítulo 14. Interessante, quando eu cheguei aqui, eu vi a Aurinete passando aquele vídeo do pastor Fabrício Freitas, falando sobre missões, e foi mencionado o dia do missionário, e nada disso a gente conversou, e na realidade hoje o tema da mensagem é a missão de pregar o Evangelho. Hoje nós vamos falar de um tema que parece que é bastante simples, parece que ele é arroz com feijão, mas que muitas vezes a gente não está tratando da maneira como nós deveríamos tratar. Pode ser arroz com feijão, mas a gente vive do arroz com feijão, sim ou não, irmãos? Quem gosta de arroz aí? E de feijão? Muito bem. Acho que na casa de todo brasileiro que se preza, tem abundância de arroz e de feijão, Às vezes faltam outras coisas, mas arroz e feijão tem. Quando a gente fala de pregar o Evangelho, estamos falando disso, de algo que deve ser rotineiro, de algo que a gente deve encarar como o cotidiano das nossas vidas, Então, vou estar lendo aqui Atos 14, vou estar lendo aqui do versículo 1 até o versículo, vamos ver, até o versículo 22. Então, peço que os irmãos acompanhem aí, que são 22 versículos, mas nós vamos ler aqui um relato, de uma viagens missionárias de Paulo e Barnabé. Então diz assim: e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o Evangelho. Diga assim: e ali pregavam o Evangelho. Continuando: e estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros, grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-nos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos,
e enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. E dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Pois que por muitas tribulações importa-nos entrar no reino de Deus. Tribulação faz parte do processo. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão aí, tribulação faz parte do processo. A gente vai entrar no reino de Deus, irmãos, em Cristo. Quem crê nisso? Mas vamos passar por tribulações. Importa, é necessário que por muitas tribulações passemos. Porque, irmãos, existem vários propósitos edificadores dentro da tribulação. Eu não vou me deter neles hoje, mas a tribulação é uma maneira de Deus nos ensinar a confiar mais nele. É uma maneira de Deus trabalhar, irmãos, valores espirituais da nossa fé. É uma maneira de Deus, irmãos, nos purificar das nossas inclinações carnais. Enfim, existem muitos propósitos dentro da tribulação. Então a tribulação não é de todo negativa. Às vezes nós crescemos, aprendemos e melhoramos quando passamos por tribulações. Mas o fato aqui que eu quero trazer a atenção de vocês aqui é para a pregação do Evangelho. Nós vemos aqui Paulo e Barnabé, não era Paulo e Silas ainda, era Paulo e Barnabé. Eles estavam juntos ali, comprometidos com a pregação do Evangelho. E se a gente vai lá, irmãos, em Mateus capítulo 28, 19, está lá: ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado ou mandado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é uma ordem, é uma comissão dada à igreja. A igreja que somos nós, a igreja que é eu e você, e ao mesmo tempo todos nós juntos, reunidos, temos a missão de pregar o Evangelho para que aqueles que estão sem Jesus, e estando sem Jesus estão sem salvação, encontrem salvação em Jesus. Então hoje nós tivemos a oportunidade de batizarmos o Arthur, que é fruto do que? De pregação do Evangelho, de estar dentro da igreja, de se deixar tocar pelo Espírito Santo, de ouvir a palavra, deixar a palavra entrar no seu coração. E tudo isso, irmãos, é um processo que Deus estabeleceu para ser desenvolvido pela igreja. Eu até anotei aqui na segunda página o texto que está lá em Romanos, de 13 a 17, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 13 de Romanos 10. Aí do 14 em diante a gente lê assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres, novas e boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois diz Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação? Versículo 17, a gente gosta muito de citar o versículo 17: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, irmãos, toda a fé que nós precisamos carregar dentro de nós, qual é a fonte dessa fé? Qual é a fonte dessa fé? A palavra, né? A fonte é a palavra. E quando ele fala aqui dessa fé, nesse versículo aqui, ele está falando da fé que gera a salvação. Como que as pessoas que precisam crer em Cristo ouvirão e crerão em Jesus, se eles não ouvirem falar de Jesus? Então nós temos uma missão: fazer com que aqueles que estão lá fora possam ouvir de Jesus, fazer com que Jesus seja revelado através da nossa pregação e através da nossa vida a essas pessoas. E é interessante que aqui em Romanos 14, como nós lemos, esses apóstolos, eles estavam comprometidos
com esse propósito, e eles saíram pregando o Evangelho. Eles saíram pregando o Evangelho. Então fala que aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo, olha só, falaram, abriram a boca, falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas, preste atenção, versículo 2: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Aí houve confusão, aí houve, vamos dizer assim, conflito, né? Alguns ouviram e creram e aceitaram, judeus e gregos. Outros ouviram a mesma pregação e não aceitaram. E o que eu quero trazer para mim e para você aqui nessa noite é que na missão de pregar o Evangelho, algumas coisas a gente tem que aprender. A primeira delas é que quando a gente pregar o Evangelho, a pregação do Evangelho vai gerar diferentes reações naqueles que ouvirem. Gerará diferentes reações naqueles que ouvirem. Alguns aceitarão, outros não aceitarão. Uns abrirão o coração e dirão: eu quero a Jesus, eu recebo Jesus, eu entendi Jesus, eu entendi o sacrifício de Jesus, eu entendi o sangue derramado, eu entendi o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado, eu entendi, eu aceito. Mas tem outros que vão dizer: eu não aceito, eu não quero, porque vão estar assim, ainda comprometidos com tradições que assumiram para a sua vida como verdade espiritual, das quais eles não querem abrir mão. Ok, eu ouvi a mensagem, mas eu não quero. Então o que eu quero trazer para você aqui nesse primeiro tópico da mensagem é que quando nós pregamos o Evangelho, ele não vai gerar uma mesma reação em todo mundo, vai gerar diferentes reações. Alguns vão aceitar, alguns não vão aceitar. E isso quer dizer o que, pastor? Quer dizer que o sucesso da pregação do Evangelho não está na aceitação de todos, mas na fidelidade da mensagem que nós estamos entregando. Amém? Na fidelidade da mensagem que nós estamos entregando. Em outras palavras, o sucesso do Evangelho não está na conversão de todo mundo que vai ouvir a pregação que a gente vai ministrar, mas na nossa capacidade de sermos fiéis à verdade da mensagem que nós estamos entregando, sem mudar essa verdade, sem alterar essa verdade, simplesmente porque a gente quer que os outros aceitem o que nós estamos pregando. O que eu quero dizer para você nessa noite é que ninguém aqui, nem eu, nem você, nenhum de nós, tem o direito de suavizar, adocicar a mensagem, ou tornar a mensagem do Evangelho menos confrontadora, para que as pessoas aceitem com mais facilidade o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, ele tem que ser pregado com a verdade que ele possui, ele tem que ser pregado com a realidade que ele traz. Não importa se as pessoas vão aceitar ou se elas não vão aceitar. O importante é que a verdade seja proclamada como ela é. Amém, igreja? A verdade tem que ser proclamada como ela é, porque senão nós podemos incorrer na armadilha que está acontecendo em muitas igrejas hoje, de cairmos no fenômeno do Evangelho palatável. Quem já ouviu falar no fenômeno do Evangelho palatável? Alguém já ouviu falar? Pois é, eu estive fazendo um estudo sobre essa questão do Evangelho dentro do ambiente cristão nos dias atuais, e eu descobri que existe um fenômeno chamado fenômeno do Evangelho palatável, que nada mais é do que uma adaptação cultural, uma adaptação teológica moderna do Evangelho cristão para os dias atuais, buscando suavizar a mensagem de Cristo, no sentido de focar no bem-estar, na autoajuda e na autoimagem do ser humano, e não no compromisso
em fazer cumprir as verdades da Escritura Sagrada. Ou seja, é um evangelho que ele tem uma proposta de fé que desenha, vamos dizer assim, uma proposta de fé cristã desenhada para não ofender, mas para atrair pessoas, para atrair o maior número de pessoas possível. Aí eu quero fazer agora um exercício mental com vocês. Imagina, você chega numa igreja, numa comunidade cristã, aí você chega ali, o ambiente é um ambiente assim vibrante, com músicas de alta qualidade, né, com uma palavra encorajadora que fala para você de dicas práticas de como encontrar uma vida melhor ou de como construir uma vida melhor. Enfim, é uma comunidade local que você vê tudo isso, um ambiente vibrante, uma palavra encorajadora que te ensina como viver uma vida melhor, músicas de alta qualidade, mas e tudo parece maravilhoso, parece lindo no início. Mas com o passar do tempo, você começa a perceber que dentro dessa comunidade local, algumas palavras nunca são faladas, tipo arrependimento. Não se fala da palavra pecado, não se fala da palavra consagração de vida, não se fala de juízo de Deus. E você começa a perceber que você está ali, mas dentro do teu coração não existe uma preocupação de melhorar moralmente, não existe uma preocupação de você buscar uma melhoria no aspecto moral, no aspecto espiritual, mesmo porque você não tem uma percepção de que você precisa melhorar. Você não tem uma percepção de que é necessário que eu realmente melhore moralmente, ou que eu melhore espiritualmente. Você não tem essa percepção. E você também começa a perceber que no ambiente dessa comunidade local, é mais natural, é mais comum na vida das pessoas a superficialidade espiritual, né, e a acomodação muitas vezes no erro, do que a busca constante por um aperfeiçoamento moral, por um aperfeiçoamento espiritual, do que a renúncia de desejos, paixões carnais, para viver algo, uma relação mais íntima, uma relação assim de maior santidade na relação com Deus, do que a busca por uma intimidade com Deus na oração, na palavra. Não existe uma preocupação muito grande das pessoas em cultuar a Deus. Cultua quando dá, cultua quando pode, doa a Deus o tempo que sobra e tudo vai correndo bem. Você começa a perceber que dentro dessa comunidade local, a superficialidade, a acomodação no erro é algo assim mais perceptível do que a consagração de vida, a preocupação em melhorar, em crescer espiritualmente, em amadurecer espiritualmente, em ganhar almas para Jesus. Aí eu digo para você, se você está vivendo essa realidade, ou se você está num ambiente onde você está vivendo isso que eu acabei de citar, pode ser que você esteja bebendo do veneno do evangelho palatável, que vai destruindo a sua vida espiritual aos pouquinhos, vai matando a sua vida espiritual aos poucos, e sem você perceber, vai te afastando de Deus, dentro da igreja, mas longe de Deus, dentro da igreja, mas o coração distante. Irmãos, é muito comum hoje você encontrar crentes dentro da igreja. O culto está acontecendo, o camarada está lá no celular, vendo o jogo do Palmeiras, ou do Flamengo, ou sei lá o que. É muito comum dentro da igreja hoje, as pessoas estarem sentadas no banco, mas tricotando ali, o pastor falando, e um guarda de trânsito assobiando, a mesma coisa. Né? É muito comum as pessoas estarem desconectadas espiritualmente, estando num lugar espiritual. É muito comum as pessoas estarem dispersas espiritualmente, estando num lugar espiritual. Por que eu falo isso para vocês? Porque nós temos que fazer uma autoanálise da nossa vida constantemente, irmãos, constantemente. Porque o mundo não brinca de ser mundo.
O diabo não brinca de ser diabo, o pecado não brinca de ser pecado, mas a gente brinca de ser crente. É que nem o Fernandinho disse alguns dias atrás, ele estava pregando numa igreja, não lembro nem que igreja que era, ele falou assim: a gente fala das mulheres do funk, mas eu entro aqui na igreja, eu vejo um monte de mulher vestida que nem elas. A gente fala do pessoal que ouve música do mundo, mas eu vejo um monte de crente ouvindo música do mundo. Agora você não vai lá, no lado onde eles estão perdidos, eles não estão muitas vezes preocupados em ouvir o que a gente está querendo dizer, mas nós estamos preocupados muitas vezes em receber aquilo que o mundo quer nos entregar, e aí a gente quer ter vida com Deus, e a gente quer pregar o Evangelho, e a gente quer falar de Jesus, mas qual é o preço que a gente está pagando para poder falar de Jesus? Qual é o preço que a gente está pagando para poder abrir a boca e falar, eu sirvo a Cristo? Tem crente que não pode falar de Jesus, porque a vida dele está tão bagunçada, que se ele pregar Cristo, a pessoa olhar e falar, não vai dar. Não vai dar porque está complicado, né? Falar de Jesus, mas não estar vivendo Jesus. Gandhi, quem lembra de Gandhi, aquele líder indiano? Ele falou assim: Jesus eu respeito, o cristianismo é maravilhoso, o problema do cristianismo são os cristãos. Então o que ele estava dizendo? Que Cristo está em pleno acordo com a mensagem que ele prega, mas muitas vezes os cristãos estão tão distantes dessa verdade, que às vezes o cristão, ao invés de ser uma solução, se torna um problema para a pregação do Evangelho. Então, o que nós não podemos fazer, irmãos, quando pregamos o Evangelho, é achar que todo mundo vai aceitar, porque o sucesso do Evangelho não está na aceitação de todos, mas na nossa fidelidade em manter a mensagem como ela é, em manter a verdade bíblica como ela é. Nós não podemos alterar, nós não podemos criar um Evangelho diferente daquele que Cristo veio estabelecer. Então o Evangelho tem que ser pregado com a verdade que ele veio trazer. Quando os irmãos vão lá, por exemplo, em João 6,53, os irmãos vão encontrar Jesus falando a uma multidão que havia se acostumado a andar atrás dele por causa da multiplicação dos pães e dos peixes. Aí Jesus fala: peraí, nós vamos falar agora um pouquinho mais sério, vamos falar um pouco mais espiritual. Vocês não podem viver comigo, ou andando comigo, pensando só no pão e no peixe, ou pensando só nas coisas materiais que eu tenho para dar. Vocês precisam se alimentar de mim, para que vocês possam ter vida. Aí Jesus diz assim, João 6,53, Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O que Jesus estava dizendo? Se você não se alimentar de mim, da minha vida, quando Jesus fala se alimentar da sua carne, do seu sangue, é se alimentar da sua vida, é colocá-lo como a base da sua vida, se alimentar dos seus valores, dos valores da vida de Cristo. Se você não viver e se alimentando de mim, a gente se alimenta só uma vez na vida, irmãos? A gente se alimenta todo dia você tem que se alimentar de Jesus, todos os dias você tem que se alimentar de Cristo. Então ele diz: se você não se alimentar de mim, você não terá vida em si mesmo. Aí o que os discípulos fizeram? A maioria, ou 90%, o que eles fizeram, irmãos? Deram as costas e foram embora. Sabe o que eles disseram? Duro é esse discurso. Eu quero perguntar uma coisa para vocês: você tem problema com um discurso duro? Pergunta para o seu irmão: você tem problema com um discurso duro? Não, pergunta mais forte: você tem problema com um discurso duro, irmão? Tem crente que quando o discurso fica duro, ele quer ir embora. Tem crente que quando o discurso fica mais forte, ele quer debandar.
Enquanto tinha pão e tinha peixe, estava bonito. O discurso ficou duro, está difícil. Aí eles deixaram Jesus. Aí eu pergunto para os irmãos: Jesus foi correndo atrás deles? Volta aqui, eu abri uma igreja com 5.000 membros e agora só ficou com 12. Foi isso que Jesus fez, irmãos? Porque na realidade só ficou 12. Se fosse um ministério hoje, né, que a pessoa abriu um ministério, aí 5.000 pessoas, evangelho palatável, aí deu um discurso duro, o povo foi embora, eu tenho que trazer de volta, Irmãos, Jesus, ele não mudou a mensagem por causa disso. Ele não saiu, ele não se demoveu 1 centímetro daquilo que ele disse. Ele disse: vocês querem ir? Vão com Deus, né? Mas eu vou ficar com a mensagem que eu estou entregando. Quem quer aceitar, aceita. Quem não quer aceitar, porque o sucesso não está na aceitação de todos. O sucesso está em manter a fidelidade da mensagem. Em manter a fidelidade da mensagem. Então Jesus estava preocupado ali, irmãos, com a aceitação de todos ou em manter a fidelidade da mensagem? Manter a fidelidade da mensagem. A mensagem não pode ser alterada. A mensagem não pode ser mudada. Aí mais tem um outro texto que tem gente que não entende muito, mas para mim é tão simples. Mateus 10:34. Jesus diz assim: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Quantos já tinham ouvido esse texto? Aqui nesse texto, Jesus diz que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Aí tem gente que fala assim: mas pastor, Jesus não é o príncipe da paz, ele não veio trazer paz. Nós temos que entender qual é o contexto onde esse texto se aplica, né? Então, quando a gente fala de Jesus vir habitar em nós, ser o nosso Senhor, ser o nosso Salvador, nesse contexto ele veio trazer paz interior ao nosso coração. Mas quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas aceitam o Evangelho, aquela pessoa que aceitou o Evangelho, muitas vezes no entorno da vida dela, vai começar conflitos, separações e até rupturas de relacionamentos. E é isso que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo o seguinte: que o Evangelho do reino e os valores do reino, quando são aplicados na vida de uma pessoa, traz conflito, traz separações, traz rupturas, e nós temos que estar dispostos a enfrentar essas situações. Eu fiquei assim bastante tocado com o testemunho de uma missionária iraniana, chamada Marzieh Mirizabeh. Ela se converteu a Cristo e foi uma explosão de amor por Jesus na vida dessa iraniana, que ela começou a pregar o Evangelho no Irã. E o Irã é um país completamente islâmico, e é tão séria essa questão de que se você se converte a Cristo lá e começa a pregar o Evangelho lá, a pena que é dada para esse tipo de situação é a pena de morte. Então, você se converteu a Cristo, você confessou a Cristo, e se você começar a propagar Cristo, você tem que saber que você está sob pena de morte. Só que essa mulher, ela aceitou Jesus de verdade, não aceitou Jesus de mentirinha, ela aceitou Jesus de todo o coração. E essa mulher, na surdina, ela começou a fazer cultos na sua casa, e ela espalhou, irmãos, mais de 20.000 Bíblias durante o tempo que ela ficou ali oculta. Mas existe no Irã uma polícia chamada Polícia Secreta de Investigação, e essa polícia secreta foi investigando, até que chegou a ela. Ela foi presa, e ela foi levada presa para um presídio chamado presídio de Evin, que é mundialmente conhecido como um dos piores presídios da terra.
porque é um lugar de tortura, é um lugar onde os piores presos são colocados para serem torturados violentamente. E ela foi levada para lá, juntamente com a sua amiga, que havia se convertido a Cristo também, Mariana. Então a Marzié e a Mariana foram levadas presas para esse presídio. E lá elas foram torturadas de tudo quanto é jeito que vocês possam imaginar e não imaginar. E eles chegavam para elas e diziam o seguinte: a situação é a mesma, negue a Jesus. É só você negar essa fé nesse tal de Jesus e a gente vai liberar vocês. E ela falou assim: eu prefiro morrer do que negar o meu Jesus. Vocês podem me matar, matar o meu corpo, mas vocês não vão matar a minha fé. Irmãos, essa mulher, juntamente com essa outra, presas aí nesse presídio, elas começaram a fazer o que Paulo e Silas fizeram na prisão. Elas começaram a louvar, elas começaram a cantar. Irmãos, houve uma revolução dentro do presídio. As outras presas que estavam no corredor onde elas estavam, que era onde ficavam as mulheres, começaram a se converter também. Começaram a ser, virou um campo missionário aquele presídio. E elas estavam já destinadas a serem executadas, a serem mortas. Mas, olha só, houve um movimento internacional de outras nações que entraram em cena nessa situação, e depois de 259 dias presas, isso foi em 2009, depois de 259 dias presas, por causa dessa intervenção internacional, elas foram soltas. E elas estão vivas, e elas estão pregando o Evangelho em várias nações. E ela disse uma frase assim, marcante, ela disse, quando Cristo nos liberta por dentro, o medo não tem a última palavra na nossa vida. A última palavra é de Jesus. Essa mulher passou, irmãos, momentos terríveis, mas ela não negou a sua fé, nem modificou a verdade, nem modificou de alguma forma, ou alterou de alguma forma a verdade da mensagem para facilitar para ela, ou para facilitar para os outros. Também eu queria citar aqui o caso de Enoch Burke, um professor irlandês, isso foi recente. Ficou preso 700 dias, professor, a Linete é professora, tem mais professores aí. Lá na Irlanda, por lei é determinado que você tem que usar pronomes trans em sala de aula. E ele disse que ele não usaria pronomes trans. E aí a polícia baixou lá, falou: por que você não vai usar pronomes trans? Ele disse: porque eu não vou ir contra a minha consciência, e mais, eu não posso ir contra a minha fé. Então simplesmente você está preso. Ele foi preso, ele foi demitido, e ele ficou 700 dias preso por causa dessa situação. Mas ele disse: eu não posso negar a minha fé em Jesus, eu não posso ceder a um sistema, eu não posso mudar a verdade do Evangelho para facilitar para mim, ou para facilitar para outros, porque se eu tenho que viver o Evangelho como ele é, assim eu viverei, porque Jesus morreu por mim, agora eu preciso pagar o preço de viver por ele. Ele morreu por mim, agora eu preciso viver por ele. Eu pergunto a você, se você estivesse no lugar dele, como professor, como professora, e dissessem para você: é casado, é casada, você vai ficar sem seus filhos, seu marido, sem a sua mulher, sem os seus filhos, e vai preso. Se não, você só precisa usar pronomes trans, só isso, está determinado, tem que usar pronomes trans. O que você faria? O que você faria? São coisas que a gente tem que pensar. Que tipo de cristianismo eu estou vivendo hoje? Até onde Deus pode me provar? Até onde Deus pode me testar? Até onde Deus pode me colocar diante de situações onde eu preciso defender a minha fidelidade a Cristo e ao Evangelho de Cristo, e não alterar a mensagem, dizendo: não, eu posso seguir a Cristo até aqui, mas aqui eu posso fazer algumas concessões, aqui eu posso fazer algumas coisas para me proteger. Até
onde eu consigo ser fiel à mensagem do Evangelho, à verdade bíblica, sem alterar a fidelidade da palavra. Então nós precisamos entender, irmãos, que quando nós começamos a viver um Evangelho palatável, o que é algo palatável? É algo mais doce, algo que desce com mais facilidade, que a gente engole com mais facilidade. Quando a gente começa a viver um Evangelho palatável, a gente começa a ser conduzido ao pragmatismo e a gente começa a se afastar da verdade. E aí a gente fala, mas pastor, que palavra é essa? O senhor falou pragmatismo, o que é? É mistura de praga com reumatismo? O que é isso? Irmãos, pragmatismo, pragmático, eu não sei quantos aqui sabem o que é pragmatismo, mas é uma palavra que sempre me incomodou, e eu fui pesquisar, né? O que é pragmatismo? Pragmatismo, presta atenção, pragmatismo é uma corrente filosófica que avalia a verdade e ao mesmo tempo estabelece uma verdade relativa e prática para que a verdade possa servir às experiências humanas. Ou seja, o pragmatismo, ele entende que a verdade ela só tem o seu valor se ela for prática e se ela for útil às experiências humanas. De modo que entre a verdade e a experiência humana está acima da verdade. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Verdade, experiência humana. A experiência humana está acima da verdade. Então, muitas vezes, em função da experiência humana, a verdade ela tem que ser readaptada, ela tem que ser alterada e às vezes ela tem que ser descartada para atender uma experiência humana. Isso é o pragmatismo. Então, o pragmatismo ele pega e faz da verdade algo relativo, algo que serve para hoje, mas que de repente não serve para amanhã. Então o pragmatismo ele prega assim: a vida é feita de contextos. Para cada contexto de vida existem verdades. Mudou o contexto, essa verdade não se aplica mais para esse contexto. Então assim é o pragmatismo. Então a gente começa a definir o certo e o errado não pela verdade, mas pelas experiências que nós estamos vivendo. Eu começo a colocar a experiência daquilo que eu estou vivendo, que o mundo está vivendo, acima da verdade. E totalmente ao contrário do Evangelho. Porque o Evangelho diz que a verdade de Deus nunca muda. Amém, igreja? A verdade de Deus ela é absoluta. O que é absoluto não muda. O que é absoluto permanece de geração em geração. Não é a verdade que tem que mudar para agradar o homem. É o homem, é a mulher, é o ser humano que tem que mudar para agradar a Deus. É o homem, é a mulher, é o ser humano que tem que mudar para se ajustar à verdade divina. Os irmãos conseguem entender isso? Então, quando eu começo a viver um cristianismo palatável, eu começo a sair da verdade, eu começo a me afastar da verdade. Aí o que acontece? As preferências humanas, presta atenção, as preferências humanas começam a ser colocadas acima das preferências divinas. A vontade humana começa a ser colocada acima da vontade de Deus. E nós começamos a viver uma adoração a Deus, mas que na realidade ela é direcionada para nós mesmos. Porque nós começamos a adorar a Deus com base em preceitos humanos e não em preceitos divinos. Amém, igreja? E quando eu e você começamos a adorar a Deus com base em preceitos humanos, a nossa adoração é reprovada, a nossa adoração é rejeitada por Deus. Ele não aceita. Abra sua Bíblia em Mateus 15, 9. Mateus 15, 9. Bom, eu pensei que ia vir aqui no telão, mas vamos lá. Mateus 15, 9. Aqui para mim diz assim: em vão me adoram, ensinando o que, irmãos? Doutrinas que são o que? Preceitos de homens.
Em vão. O que é em vão? Em vão quer dizer que é uma adoração perdida. Em vão me adoram. Por quê? Porque me adoram com base em doutrinas que são preceitos humanos, não são preceitos que eu estabeleci. Então o que acontece? O homem começa a adorar a Deus com base na sua visão, com base nos seus preceitos, com base no seu achismo. E aí a gente começa a se perder na presença de Deus, na casa de Deus. Por quê? Porque começamos a trocar o que é de Deus, começamos a trocar aquilo que é do coração de Deus por aquilo que é do nosso coração. Vou fazer uma perguntinha aqui para você. Se alguém te chamasse para ir num centro de umbanda, de candomblé, dissesse assim: vem comigo, vamos lá adorar Ogum, Xangô e Oxóssi, você iria? Você iria ou não iria? Ok, eu sabia que vocês iam me responder isso. Mas sabia que quem vai numa festa junina está fazendo a mesma coisa? Ai pastor, eu não vou no centro espírita adorar Ogum, Xangô e Oxóssi. Mas sabia que por trás de Santo Antônio, São Pedro e São João está Ogum, Xangô e Oxóssi? Um pai de santo, no G1 da Globo, ele disse o seguinte: todas as festas juninas estão conectadas com as nossas festas afro, porque para cada santo da Igreja Católica existe o equivalente no candomblé e na umbanda. Então para nós Santo Antônio é Ogum, São Pedro é Xangô e São João é Oxóssi. Então quando você vai num ambiente desse, por trás, o que a Bíblia diz? Que a imagem não é nada, mas por trás da imagem existe um demônio, uma entidade. Então quando você vai, indiretamente você está lá participando. E outra coisa, vocês têm que ensinar isso para os seus filhos, porque a criança não sabe nada dessas coisas. E a ação do inimigo é para pegar mais quem? Os adultos ou as crianças, irmãos? Ambiente festivo, colorido, povo pulando, dançando, comidas aparentemente assim, só de você olhar já dá vontade, né? Eu não esqueço quando Gabriel e Mateus, lá atrás, quando eles eram crianças, na rua da minha casa tinha um centro espírita, e no dia de São Cosme e Damião eles dão balinha para todo mundo. Eu não sei se nessa época esses meninos comeram essas balinhas. Eu sei que esses meninos ficaram ruins, vomitava, e não sarava, e era remédio, a gente gastando com remédio. Eu sei que foi uma semana terrível para nós, porque não tinha solução. A gente estava a ponto de internar eles, porque não tinha como resolver. E aí eu fui e orei. A gente não foi na igreja naquele dia, na escola bíblica, por causa dos meninos, a gente ficou em casa. O meu carro estragou, eu lembro que deu um problema no carro, eu fui atrás de um mecânico no domingo de manhã, enfim. Mas depois que o mecânico, ainda bem que o mecânico morava no bairro de casa, né? Então azar dele, aí ele teve que ir lá me ajudar e me servir. Aí ele foi, mexeu no carro, consertou o carro, e aí a gente foi orar. Eu sei, irmãos, que a gente colocou diante de Deus a vida desses meninos, e no domingo eles Deus começou a sará-los, Deus começou a libertá-los daquela situação. E eu tive um sonho com eles, estava esquecendo disso. Na semana eu tive um sonho com eles, que eles estavam tinha um lugar branco, um caldeirão branco de veneno, e eles tinham uma tábua em cima desse caldeirão, e eles estavam andando nessa tábua no sonho, e os dois caíram no caldeirão e beberam do veneno. Então veio esse sonho para mim, aí eu fiquei, que sonho é esse? E aí eu fui entendendo aos poucos o que Deus estava me mostrando.
E eu entendi que foi espiritual aquela situação. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: cuidem das suas crianças nesses períodos, né? Cuide das crianças nessas datas. Por quê? Porque por trás dessas situações existem consagrações espirituais. Ninguém dá uma balinha vinda de um centro espírita se não consagrou uma entidade, né? Se você vai alguém vai numa festa junina e pega essas coisas e entrega para você e você leva para casa, alguém come, você pode ter problema, né? Você pode ter problema. Então eu estou dizendo para você o seguinte: cuidado com essas situações. Não queira viver uma fé, um evangelho onde você pode tudo, servindo a um Deus que não aceita tudo. Deus não aceita tudo. A gente precisa entender quem é o Deus que nós servimos, irmãos. Porque o reino espiritual não tem só Deus, tem o diabo. E se você ignorar o diabo, você está ignorando aquele que todo dia trabalha para te atingir de alguma maneira. Então nós precisamos levar isso a sério. Então cuidado com essas questões. Eu quero ver um evangelho onde eu posso ir em festa junina, eu posso ir em Halloween. Então você está vivendo um evangelho ao seu gosto, ao gosto do consumidor, e não segundo o que Deus determinou. E isso tem um preço. O preço você vai pagar. Vai vir em forma de dificuldade, de problema, alguma situação vai acontecer. Agora, acontece para você despertar. Acontece para você reconhecer que você errou, pedir perdão, se humilhar e mudar o comportamento. Amém, irmãos? A Bíblia diz: aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Então, eu penso assim: tem muitos crentes que ouvem o que eu estou dizendo aqui do altar e nem levam a sério. Fala: não, tudo bem, tem que ouvir por educação, o pastor está pregando e tal, mas não leva a sério. Eu falo: eu vou fazer do meu jeito, que na minha vida mando eu. Amém, você tem todo o direito de fazer assim. Eu estou dizendo que você vai colher as consequências das suas atitudes. Você vai colher as consequências das suas escolhas, das suas decisões. Então nós temos que ser maduros para entender, irmãos, qual é o evangelho que nós estamos vivendo. O que nós queremos viver do evangelho ou não. O que nós entendemos ser verdade de Deus para a nossa vida ou não. Então o evangelho de Cristo não aceita tudo. O evangelho de Cristo, ele te coloca num caminho largo ou num caminho estreito? Começa por aí. Se o caminho é estreito, quer dizer que você não tem muito para onde ir. Você não tem muitas escolhas, você não tem muitas opções, porque o caminho é estreito. O caminho estreito é um caminho de exigência. É um caminho onde você tem que andar conforme Deus estabeleceu, né? Mas eu quero ir para lá, eu quero ir para cá. Então você está desviando do caminho, né? As consequências virão. Amém, queridos? Segundo, quando nós pregamos o evangelho, segundo ponto, nós aprendemos que quando a nossa fé se une à fé daquele a quem nós estamos pregando, milagres acontecem para autenticar a veracidade da mensagem que estamos entregando. Diz a palavra de Deus aqui no versículo 8, olha só: estava sentado em Listra um certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Ele saltou e andou. Irmãos, quantos milagres aconteceram naquela época em que os discípulos saíam para pregar? Eram muitos, irmãos. Tem textos que falam que as pessoas tocavam nos aventais de Paulo e eles eram curados. Ou seja, os sinais testificavam da veracidade da mensagem. A mensagem é verdadeira, e para testificar que ela é verdadeira, milagres acontecem, curas acontecem, maravilhas acontecem, para testificar que essa mensagem é verdade. Então, quando Paulo chegou ali, irmãos, em Listra, havia ali um homem que nunca andou na vida, e Paulo olhou para ele, e aquele homem, ele tinha fé para ser curado.
e Paulo tinha fé para crer que Deus podia curá-lo. Ou seja, quando a fé de Paulo encontrou-se com a fé daquele homem, o resultado foi um milagre. Eu quero perguntar para você nessa noite: você tem fé para ser curado? Você tem fé para receber aquilo que Deus pode te entregar nesses dias? Você tem fé para que Deus possa fazer na sua vida o que precisa ser feito? É interessante que a fé daquele homem foi colocada em evidência. A Bíblia diz: aquele homem tinha fé para ser curado. E isso tem que chamar a nossa atenção, irmãos. Que tipo de fé a gente está carregando? Quando Deus olha para nós, Ele entende que essa fé que está em nós é uma fé que Ele pode trabalhar com ela para fazer algo por nós. É uma fé que desperta o olhar de Deus, que desperta a atenção de Deus sobre a nossa vida. Que tipo de fé nós estamos carregando? Aquele homem tinha fé para ser curado. Irmãos, eu digo assim, a gente trabalha com culto de libertação aqui na sexta-feira. Eu chamo as pessoas aqui para orar. Pastor, o senhor sabe quem vai ser curado? Eu não sei, irmãos, não sei. Mas não é porque eu não sei que eu não vou ministrar a cura. Os irmãos concordam comigo? Porque não depende de mim, depende de Deus e da fé que muitas vezes está no coração da pessoa. Eu vou contar um testemunho aqui, que a pessoa foi lá naquele templo antigo para agradecer. Tinha uma vez uma senhora que ela tinha câncer, e ela era conhecida dos meus pais. E aí meus pais chegaram e falaram: faz uma visita para aquela senhora, ela pediu para você ir lá e tal, e tal, e tal. Eu peguei e fui, falei do Evangelho, abri a Bíblia, falei para ela de Jesus e tudo. Enfim, falei: a senhora quer entregar a sua vida para Jesus? Porque sempre quando eu vou a algum lugar, eu pergunto primeiro se a pessoa quer entregar a vida para Jesus. Ela orou comigo, enfim, confessou, e aí em seguida eu orei pela vida dela, mais ou menos assim: irmãos, o Senhor está aqui a vida dela, o Senhor conhece o seu problema, tem esse problema, um câncer e tal, está nas tuas mãos, Pai. O Senhor é Deus que pode curar. Entrego-la nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. E fui embora. Não cheguei lá e falei: eu determino que esse câncer saia, eu determino que ela seja curada agora. Foi nada disso, irmãos. Uma oração simples, dizendo: Senhor, o Senhor sabe, eu creio que o Senhor pode curar, entrego-la nas tuas mãos. Passou, irmãos, passou tempos, eu nem fiquei sabendo depois dessa senhora. Um belo dia de manhã, na EBD, lá no templo antigo, me chega essa senhora com um senhor e tal, e ela falou: o senhor sabe o que eu vim fazer aqui? Eu falei: não, eu vim agradecer, porque aquele dia que o senhor orou por mim, Deus curou meu câncer. Irmãos, isso é tremendo. Mas quantas pessoas depois eu orei que Deus curou o câncer? Não me lembro de nenhuma outra. Mas naquele dia Deus curou. Naquele dia Deus fez, porque eu me dispus a ir lá, pregar e orar por alguém que estava enfermo. E muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente sai para pregar a palavra de Deus. A gente não tem noção. Mas às vezes a fé que está no coração daquela pessoa é uma fé que Deus quer corresponder, é uma fé que Deus quer honrar, e você está ali apenas como instrumento para que Deus faça uma obra na vida daquela pessoa. Então nós temos que entender que pregar o Evangelho, além de levar salvação às pessoas, além de levar aquilo que é mais importante, que é a salvação, o acesso à vida eterna, você também está levando cura, restauração, milagres que a pessoa às vezes precisa receber para essa existência. Mas nós temos que pregar o Evangelho. Amém, queridos? E último lugar, diz o texto que quando Paulo cura a mulher, eles começam a adorar Paulo, começam a adorar Barnabé, e eles fazem um esforço danado para convencer que eles não são deuses. Aí chegam os judeus e conspiram contra a vida de Paulo e de Barnabé, e ele é apedrejado. Presta atenção,
Paulo foi apedrejado e deixado como se fosse morto. Porque, irmãos, apedrejamento naquela época não era com pedra 1, era com pedregulho. Se vai apedrejar alguém com pedra 0, né, Margarete? Não acontece nada, né? Apedrejamento era com pedra de verdade, né? O judeu era bom de apedrejar. E eles apedrejaram Paulo com força, ao ponto dele ficar quase que morto. O que me chama a atenção é que o texto diz que no dia seguinte o homem estava de pé. O homem levantou, apedrejado, mas levantou. Fala para o seu irmão, apedrejado, mas levantou. Eu quero dizer para você, querido, muitas vezes você é apedrejado, muitas vezes vem os apedrejamentos, mas eu quero dizer para você, querido, se tem gente para te apedrejar, tem um Deus para te levantar. Se tem gente para jogar pedra em você, tem um Deus para colocar você de pé. Tem um Deus para te levantar, todo roxo, todo machucado, mas em pé para poder caminhar de novo. Aquele homem, irmão, só poderia ter ficado em pé pela ação do Espírito Santo. Não tem como, irmãos, uma pessoa ser apedrejada num dia e estar de pé no outro. Uma pessoa que é apedrejada, como era apedrejada naquele tempo, ela ficava vários dias em recuperação e às vezes quase morria, porque apedrejamento gera infecção, né? Corta, gera sangramento, né? Mas diz que o apóstolo Paulo estava em pé no dia seguinte, porque Deus o levantou de forma sobrenatural. Eu quero dizer para você, querido, Paulo, mesmo ferido, ele foi levantado para fortalecer outros. Diz a palavra de Deus que ele se levantou e foi em direção à igreja, foi em direção aos discípulos, fortaleceu o ânimo deles, disse para eles ficarem firmes na fé, porque importa entrarmos no reino de Deus passando por muitas tribulações. Gente, não vamos desanimar não. Olha aqui, estou todo ferido, machucado, cortado, fui apedrejado, mas não desanima não. Porque importa a gente entrar no reino de Deus, passando pelas tribulações, passando pelas lutas. Nós vamos entrar, tem tribulação, mas o final é glorioso. Não vamos desanimar. Eu quero dizer para você, querido, quem prega o Evangelho, quem serve a Deus, precisa estar preparado para ser apedrejado, precisa estar preparado para receber pedradas, mas entendendo que, ainda que você seja ferido, os ferimentos não serão mais fortes na sua vida que o poder do Deus que te sustenta. Os ferimentos não impactarão mais a sua vida do que o trabalhar do Deus que te sustenta. Porque na vida de Paulo, o que prevaleceu não foi o apedrejamento, foi a ação do Espírito Santo. Eu quero dizer isso para você. Você que tem se levantado para servir, você que tem se levantado para pregar, você que tem se levantado para fazer diferença, venham os apedrejamentos que for, Deus vai te sustentar. E quanto mais as pessoas te apedrejarem e Deus te levantar, mais forte você vai ficar, mais resistente você vai ficar. Porque, irmãos, cicatrizes formam pessoas fortes. Passar por lutas forma pessoas fortes, forma pessoas que não é qualquer coisa que derruba. É diferente de uma pessoa que nunca passa por luta, que nunca passa por dificuldade. A primeira luta que passa já cai. Agora quem já passou por várias lutas, olha para a que está vindo e fala: é mais uma que eu vou vencer de novo, em nome de Jesus. Por quê? Porque já está experimentado na situação. Eu quero dizer para você, querido, deixa Deus te usar, deixa Deus fazer de você um instrumento. Não vamos viver um evangelho que nos acomoda no erro. Não vamos viver um evangelho onde a gente vive um cristianismo onde a gente muda a mensagem para agradar o nosso coração. Não vamos viver um cristianismo onde a gente muda a verdade para fazer o que a gente quer, ou para agradar outras pessoas. Nós temos que agradar a Deus, amém? O evangelho tem exigências, vamos cumprir elas. O evangelho tem, irmãos, proibições, vamos aceitá-las de bom coração. O evangelho tem mandamentos, vamos cumprir esses mandamentos como Deus determinou. Agindo assim,
nós teremos Ele sempre trabalhando em nosso favor, sempre nos sustentando, sempre nos dando a condição de avançar. Então a missão de pregar o Evangelho, ela nos ensina que o sucesso da missão não está na aceitação de todos, mas na nossa capacidade de permanecermos fiéis à verdade da mensagem que estamos entregando. Pregar o Evangelho nos ensina que quando a nossa fé se une à fé das pessoas que nós estamos visitando e para quem nós estamos pregando, acontecem milagres. O Evangelho nos ensina que mesmo feridos, somos levantados por Deus para fortalecer outros, e que no final não são os ferimentos, não são as machucaduras, mas o poder de Deus que vai prevalecer na nossa vida. Quem recebe essa palavra aí? Fique em pé nesse momento, vamos estar orando. Feche seus olhos.